Graça e paz, irmãos, novamente juntos para falarmos e meditarmos na palavra do Senhor, na reflexão em nossos lares. É com muita alegria que podemos nos juntar como igreja, estarmos presentes na presença do Senhor para esse momento. Eu convido você, onde quer que você esteja, juntamente comigo, orar ao Senhor nesse instante. Te damos graça, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá para meditarmos na Tua Palavra. Pedimos, Senhor, que de uma forma muito especial o Senhor fale aos nossos corações. Que nós possamos, Senhor, sair desta reflexão abençoados por Ti, tocados pelo Teu Santo Espírito. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, ajude-nos na caminhada. É o que eu te peço e que eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós vamos utilizar como base para a nossa meditação de hoje encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, parte B. O versículo nos diz assim: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem não tem problema, quem não tem aflição, quem não passa por dificuldades em dias atuais, quando olhamos para o passado em dias passados, e sabemos também que em dias futuros, com certeza, nós encontraremos as nossas aflições, todas prontas a nos testarem, a nos provarem, a nos colocarem em uma condição desconfortável, principalmente quando nós não conseguimos resolver. Nós podemos pensar nesse versículo de uma forma bastante simples e dividi-lo em 3 partes. A primeira parte, ele nos diz que no mundo nós teremos aflição. Na segunda parte, ele nos diz para que nós devemos ter bom ânimo. E a terceira parte, Jesus nos diz que eu venci o mundo. Então, vamos passar assim de uma forma bastante simples, mas bastante importante, a questão da divisão desse verso. Então, é daqui a uma semana, daqui a um ano, ou talvez daqui a uma década, e você estará em apuros? Problemas são reais. Problemas sempre aparecem, sempre surgem para todos nós. Não é outra pessoa que está passando por dificuldade, mas dessa vez é você mesmo. E como que nós vamos entender e vamos também resolver a nossa situação? Jesus nos diz de uma maneira muito clara: nesse mundo tereis aflição. Não posso lhe dizer qual tipo de problema que você terá, mas nós sabemos que muitas coisas nos afligem em dias atuais. Jesus mesmo, quando esteve neste mundo, ele passou por diversas aflições. Ele passou por diversas dificuldades. Muitas vezes as pessoas queriam colocá-lo em prova, em outras vezes as pessoas queriam trazê-lo de uma forma como se ele fosse mentiroso, eles questionavam, eles se insurgiam contra Jesus. Então, por diversas vezes ele esteve em xeque. E quando olhamos para a Bíblia, principalmente quando se aproxima a questão de sua morte, nós vamos perceber que Jesus passou realmente por muitas aflições, e talvez aflições tão grandes que nós nem podemos ou vamos conseguir mensurar, de tão grande que foi a aflição a qual acometeu o nosso Senhor. Jesus foi sincero quanto falou e quando disse dos muitos problemas que certamente nós enfrentaríamos, mas nem por um momento ele considerou isso algo sobre o qual tivéssemos que nos preocupar. Não importa quais serão os problemas que virão, nós não podemos deixar que o nosso coração fique aflito e perturbado, mas nós precisamos nos encher de coragem. Jesus nos diz na segunda parte do versículo, que
nós devemos ter bom ânimo, nós devemos ter o desejo de prosseguir, nós devemos ter a fé em acreditar, nós devemos colocar todas as coisas para que Ele nos ajude, para que Ele resolva. Jesus venceu o mundo. O que essa promessa significa para nós, hoje, em dias atuais? Nós podemos olhar para esta promessa e nós podemos pensar, e podemos crer, e podemos internalizar que se Jesus venceu o mundo, então a morte foi derrotada. E a dívida com o pecado, a qual nós tínhamos, foi cancelada. E a porta da vida eterna já está aberta. Portanto, nossos problemas são apenas temporários para esse momento ao qual nós vivemos. Nós precisamos entender que Cristo venceu o mundo e nós precisamos ter a certeza que em Cristo somos muito mais que vencedores e que por esse motivo nós também venceremos, mas venceremos porque estamos em Cristo e porque Cristo está em nós. Muitas vezes não conseguimos precisar quais são as situações que vão nos afligir. Pode ser uma doença debilitante, repentina, que a gente não espere. Pode ser uma ameaça assim, súbita de morte por problema de saúde. Talvez a gente possa vir a perder alguém que muito a gente ama. Talvez a gente possa estar sobrecarregado pela pobreza. E esses fatores são fatores que geram 100% em nós aflições. Nós somos limitados, nós não conseguimos perceber muitas vezes que até mesmo nos processos ao qual nós passamos, ao qual estamos aflitos, o Senhor está conosco, Ele está nos mostrando o caminho e a direção, Ele nos mostra todo o cuidado, Ele nos dá a certeza de que Ele não nos desampara, Ele nos dá a certeza de que cuida de nós em todos os detalhes, mas mesmo assim, por conta da nossa imaturidade e também da nossa questão humana, nós deixamos de confiar em Jesus. Quando voltamos mais uma vez para o versículo, Jesus nos disse com toda clareza que nós teríamos aflição. Então, tanto eu quanto você não estamos livres de nenhum tipo de aflição. Mas Ele também nos orienta que devemos ter bom ânimo. Para termos bom ânimo, precisamos lançar sobre Ele as nossas ansiedades, precisamos crer nele de todo o nosso coração, precisamos aguardar que Ele esteja no controle da situação, não por limitação dele, mas por limitação nossa, que muitas vezes tentamos resolver do nosso jeito, da nossa maneira, fazendo assim que as nossas aflições ainda aumentem e que se tornem mais perturbadoras a cada um de nós. Mas a chave do nosso sucesso é quando nós entendemos, internalizamos e colocamos em prática em nossa vida que Jesus venceu a morte, Jesus venceu o mal, Jesus venceu o mundo e não há nada nesse mundo que possa ser um fator limitante para a ação de Jesus sobre as nossas vidas. Jesus está sempre pronto a nos ajudar. Jesus está sempre pronto a nos auxiliar. Ele está sempre pronto a nos estender as mãos. Basta cada um de nós não ficarmos entristecidos. Como diz no outro versículo, também no Evangelho de João, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, mas crede também em mim. Jesus está nos dizendo para que nós não entristeçamos o nosso coração. Então, independente de qual seja o nosso problema, a nossa dificuldade, nós precisamos confiar em Jesus. Nós precisamos acreditar em Jesus e também lançarmos todas as nossas dificuldades ao Senhor nosso Deus. Que nós possamos ter um dia de meditação, que nós possamos ter uma noite de reflexão e que todas as vezes que nós nos depararmos com os nossos problemas, que nós não devemos tentar resolver, e sim lançarmos todas as nossas aflições a Jesus, pois Ele venceu o mundo, Ele venceu o mal. Que Deus nos abençoe.
Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de meditar em Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque em um verso tão pequeno o Senhor responde tantas dúvidas. O Senhor ajuda-nos a superar as nossas aflições. E o Senhor também mostra que o Senhor é o único que venceu o mundo, venceu a morte, venceu o mal. E que por sermos propriedade sua, também venceremos o mal. E que em ti somos mais que vencedores. Muito obrigada por todas as coisas. Abençoa cada casa, abençoa cada lar. E que nós possamos estar reunidos e congregados muitas outras vezes para meditarmos na Tua palavra e encontrarmos respostas para as nossas dúvidas, para os nossos anseios e para as nossas limitações humanas. É o que nós te pedimos e que nós te agradecemos nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado, que você tenha um final de semana abençoado. No próximo sábado teremos bazar na nossa igreja às 10 horas da manhã. Você é muito mais do que nosso convidado. Também convidamos você a participar conosco no nosso culto matutino às 10h15 da manhã e um pouquinho antes do culto, às 9 horas da manhã, temos a nossa escola dominical. Mande sua criança, mande seus adolescentes e também venha você participar conosco, aprender da palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.